Fala galera, tudo bom? Eu sou Pedro Lima e esse aqui é mais um vídeo de quarta no Parada Obrigatória. E aí, sentiram saudade? Como é que tava? Um monte de gente perguntando por que tinha parado e tudo mais. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho sobre isso, mas não vem ao caso agora. Só pra avisar que eu voltei e inclusive hoje eu vou começar uma série onde eu vou falar um pouquinho sobre a melhor saga ever. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre Star Wars. Como Star Wars mudou nossa sociedade e a maneira como a gente vai enxergar muita coisa. Vou começar falando um pouquinho sobre a história de Star Wars. E antes da gente começar no vídeo, também não se esqueça já de dar like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, beleza? E segue nossas redes sociais, o Na Língua do P e o Parada Obrigatória Cine, que é o nosso Instagram. Star Wars é uma das franquias mais conhecidas, todo mundo já sabe. Ou então, que até hoje conseguem vender muitos produtos, a gente também já sabe. Mas você já parou para pensar o quanto a franquia criada por George Lucas acabou impactando a nossa sociedade e a cultura pop da maneira como enxergamos os blockbusters nos dias de hoje? Antes da gente entender tudo isso, a gente precisa conhecer um pouquinho da história e saber como tudo começou e como foi o processo até Star Wars se tornar essa franquia de sucesso. Em 1966, um jovem estudante de cinema estava se graduando na Universidade do Sul da Califórnia. Esse jovem é o pequeno George Lucas, sendo que junto com os diretores como Francis Ford Coppola e o Martin Scorsese, ele fez parte da primeira geração de diretores de Hollywood, que acabou estudando a linguagem e as técnicas para se fazer filme ainda na faculdade. E foi na faculdade que George Lucas acabou conhecendo o trabalho do cineasta japonês Akira Kurosawa, que acabou depois sendo uma grande influência no seu trabalho com Star Wars. Um ano após se formar, o pequeno Lucas tentava a sorte como diretor, com o seu primeiro curta-metragem, o Electronic Labyrinth THX-1138 for EB. O curta, ele é uma ficção científica distópica que acaba levando o prêmio máximo em um festival americano de filmes estudantis naquele ano. Graças a isso, ele conseguiu chamar a atenção de algumas pessoas, entre elas o próprio Coppola, para quem ele acabou trabalhando como estagiário nos estúdios da Warner. Em 1971, ele acabou montando a sua própria produtora, a Lucasfilm, e com isso ele relançou o seu curta como longa, rebatizando ele de THX-1138, mas o que acabou sendo um fiasco. 2 anos depois, ele realizou o seu segundo longa-metragem, o American Graffiti, se ambientava no início da década de 60, na cidade de Modesto, interior da Califórnia, sua cidade natal. Surpreendendo o próprio estúdio, o longa foi um sucesso de bilheteria, se tornando um dos maiores sucessos de bilheteria dos anos 70. Enquanto tudo isso acontecia, o diretor vinha trabalhando nas ideias para um longa de ficção científica, e apenas em 1974, depois da Universal e a United Artists dizerem não ao projeto, acabou recebendo um sim da 20th Century Fox. Apesar de hoje em dia ser meio óbvio você fazer um filme de ficção científica espacial direcionado ao público infanto-juvenil, naquela época era muito diferente, e os filmes para esse público não tinham o direito de serem tão ambiciosos. Depois de ter conseguido o sinal verde da Fox Studios, o diretor acabou encontrando outro problema. O orçamento de 18 milhões de dólares pedidos pelo diretor, o estúdio acabou liberando apenas 7,5 milhões. Entretanto, o filme acabou custando 9,5 milhões, ou seja, mais de 100 milhões nos valores de hoje em dia. Sendo que a maior parte do dinheiro adicional foi tirada do bolso do próprio George Lucas. Como o filme não tinha estrelas famosas no elenco, uma boa parte do dinheiro investido no projeto foi em efeitos especiais, que muito antes da evolução da computação gráfica, tiveram que fazer de maneira prática, com jogos de luz, fotografia, para que os efeitos ficassem de maneira convincente. Uma das grandes sacadas do diretor foi apostar na estética. Ao contrário da maioria das ficções científicas que conhecemos hoje, a maioria trazia materiais brilhantes e impactantes. Em Star Wars, eles já apareciam velhos e gastos. Quando Star Wars começou a ser filmado, os Estados Unidos estavam um caos. A Guerra do Vietnã completava 10 anos em 1974. No mesmo ano, o então presidente Richard Nixon havia renunciado ao seu cargo após ser acusado de corrupção e de espionar o Partido Democrata. E fora tudo isso, ainda estava acontecendo a crise do petróleo e a deteriorização urbana das grandes cidades. Nessa época, surgiu a safra do que é conhecida hoje como a Nova Hollywood. Diretores como John Cassavetes, Peter Fonda,
Martin Scorsese, que usava uma narrativa mais solta, linguagem com influências do cinema europeu, protagonistas moralmente ambíguos, imperfeitos e com retratos crus sobre a realidade. Podemos ver isso muito bem em filmes como Caminhos Violentos, de 1973, Sérpico, de 74, Um Dia de Cão, de 75 e o clássico Taxi Driver, de 76. George Lucas queria que seu filme fugisse de tudo isso, buscando inspiração nas séries de heróis que assistia quando era criança, como Flash Gordon e Buck Rogers. O diretor queria contar uma história sem ambiguidade, onde o bem e o mal fossem muito bem definidos. Para isso, George Lucas buscou inspiração nos arquétipos que Joseph Campbell descreveu nos seus livros. E em uma das suas obras mais conhecidas, O Herói de Mil Faces, Campbell descreve a jornada do herói, que trata-se da transformação de um homem que recebe o chamado para sair pelo mundo, enfrenta desafios e engrandece como pessoa. Arquétipo que inclusive serve de base para muitos heróis do que conhecemos até hoje. Não preciso nem citar vários. Sendo um fenômeno desde a sua estreia nos Estados Unidos em 25 de maio de 1977, filas se espalharam pelas cidades para poderem assistir o filme, e isso acabou se repetindo em todos os países em que o filme estreou. No ano seguinte, ele estreava no Brasil. O Guerra nas Estrelas, como era conhecido na época, salas de cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro lotaram. O boca a boca e a cobertura da imprensa ajudaram muito na trajetória de sucesso do filme em direção aos recordes de audiência e faturamento. Mas e antes? O que aconteceu? Como Star Wars já tinha filas quilométricas desde o seu primeiro dia? A resposta é muito sim. Marketing, algo que George Lucas dava muita atenção. O George Lucas era tão visionário que ainda em 73, ou seja, 4 anos antes da estreia do primeiro longa, ele fundou a Star Wars Corporation, uma subsidiária da Lucasfilm, que seria responsável por administrar áreas como copyright, direitos de continuações e merchandising. Logo, as lojas receberiam sabre de luz infláveis, Wookiees em miniaturas, bonecos do C-3PO e estrelas da morte de plástico. Depois vieram as camisetas, pôsteres e videogame. Ele acreditava muito no que hoje seria uma realidade muito forte, o poder do marketing e dos produtos licenciados para dar aquela ajuda para divulgar o filme, o que até então não era uma visão dos estúdios na época. Tanto que, no contrato que ele fez com a Fox, ele ficou com os direitos de licenciamento de produtos do filme, além de todas as continuações cinematográficas, e ainda 40% de todo o lucro líquido do filme. A indústria do cinema, que desde os anos 50 vinha sofrendo com uma erosão do seu público para a televisão, teve muito que agradecer à saga. Depois do primeiro Star Wars, surgiram outros sucessos como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Superman e Mad Max, todos ainda nos anos 70. E depois tivemos Os Caçadores da Arca Perdida em 81, ET em 82 e Os Caça-Fantasmas em 84. Os Goonies em 85 e finalmente De Volta para o Futuro também em 85. Muitos desses filmes, como Mad Max, seguiram a ideia da trilogia, que foi foi lançada, que foi mais conhecida como Star Wars. Segundo o crítico americano Roger Ebert, de um modo ou de outro, todos os grandes estúdios vêm tentando fazer um outro Star Wars. Desde então, filmes como Os Caçadores da Arca Perdida, Jurassic Park, Independence Day e os seus herdeiros. Star Wars hoje em dia é considerado um marco no cinema, pois o impacto cultural que gerou foi sem precedentes. Após o lançamento dos primeiros episódios, os efeitos espaciais e os roteiros mais superficiais tiveram mais notoriedade em Hollywood, e várias outras obras de ficção científica ganharam destaque. Então é isso, galera. Semana que vem a gente vai ter a parte 2 dessa série de vídeos da melhor saga ever, que eu vou destacar. É a melhor saga de todas. Mas por isso também, não se esquece de se inscrever no canal, dar de novo o seu like, se você não deu ainda. Já comenta aí embaixo se você é fã de Star Wars, se você não é, o que você acha. Segue nas nossas redes sociais e vai lá agora, vai ter um link aqui, vai ter um cardzinho pro meu canal pessoal, que é o Na Língua do P. Lá tem uma linguagem um pouco diferente, tem algumas coisas que a gente não conversa aqui no Parada Obrigatória e que eu acho muito interessante a gente conversar. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Falou!